Há milhares de anos, o planeta Mercúrio vem intrigando os astrônomos. E agora, sabemos que é um planeta diferente de qualquer outro. Quando você vê a família de planetas que compõem o nosso sistema solar, você percebe que Mercúrio é meio esquisito. É um planeta resistente, que sobreviveu a ataques brutais de cometas, do Sol e até de outros planetas. É possível ver as marcas dos ataques na superfície. O sistema solar não tem tratado Mercúrio muito bem. Ainda assim, o planeta é dinâmico e tem água congelada, vulcões e atividade tectônica. Uma palavra para descrever Mercúrio seria surpreendente. A princípio, você acha que é só um pedaço de rocha sem graça, bem próximo do Sol. Mas Mercúrio tem história para contar. E esta história pode terminar com Mercúrio ameaçando a existência do planeta Terra. Você pode ignorá-lo por enquanto, se você quiser, mas um dia Mercúrio pode se fazer notar. Como funciona o universo? Em 2015. A sonda espacial Messenger completa a última volta ao redor de Mercúrio. As imagens enviadas à Terra durante a missão surpreenderam os cientistas. A diferença de percepção que nós tínhamos antes e depois da Messenger é como se nós enxergássemos muito mal e, de repente, começássemos a usar óculos e a ver tudo perfeitamente. A sonda abriu totalmente nossos olhos quanto à aparência de Mercúrio. Mercúrio orbita na parte central do Sistema Solar. É o planeta mais próximo do Sol, ou seja, 3 vezes mais perto do que a Terra. Sob um clima escaldante e níveis fatais de radiação. Registrar imagens foi um desafio para a equipe da missão da Messenger, comandada por Sean Solomon. Mercúrio é um dos planetas do Sistema Solar mais difíceis de se estudar. É proibido usar o telescópio Hubble para olhar o planeta Mercúrio, porque ele fica muito próximo do Sol e os equipamentos seriam severamente danificados. A Messenger chegou mais perto do que nós jamais conseguimos. Ela revelou um mundo estranho, com apenas 5% da massa da Terra e de tamanho próximo ao da nossa Lua. À primeira vista, Mercúrio e a Terra não têm nada em comum. Ambos são feitos de rocha e é só isso. E os dois orbitam no mesmo Sol. Mas quando você começa a ver Mercúrio um pouco mais de perto, se surpreende com as similaridades com a Terra. Os cientistas viram uma coisa que não deveria estar lá. Mercúrio tem água, e se você fosse fazer uma lista do que foi encontrado em Mercúrio, eu acho que água deveria estar no topo. E o quê? O quê? É sério isso? O último lugar do mundo onde imaginávamos encontrar água era Mercúrio, porque é muito perto do Sol. E fica ainda mais estranho. Existe água em forma de gelo. E pode haver trilhões de toneladas de gelo, o bastante para cobrir a cidade de Washington com um bloco congelado de 3 quilômetros de espessura. Como é possível haver água congelada no planeta mais próximo do Sol? Para mim, o mais interessante é que Mercúrio deveria ser o planeta mais quente do Sistema Solar, mas em certas partes ele está entre os mais frios. E eu adoro esse paradoxo, porque eu adoro o inesperado. Mercúrio é um planeta de extremos. O lado virado para o Sol é castigado pela radiação solar, com temperaturas que chegam a 425 graus Celsius, quente o bastante para derreter chumbo. Mas a outra face do planeta atinge 185 graus negativos.
Isso acontece graças à atmosfera quase inexistente de Mercúrio. O cientista planetário Dan Durden utiliza uma fogueira para recriar os efeitos. Nesse momento eu tô de casaco. Para me manter quente, eu sou como um planeta com atmosfera. Num planeta, ela age como um cobertor, um isolante que mantém a temperatura mais uniforme em todo o planeta. No momento eu tô com o corpo todo quente, mas se eu resolver tirar o meu casaco agora... Então eu... Bom, eu já sinto as minhas costas esfriarem. Eu aqui, sem o casaco, sem a minha atmosfera, sou como o planeta Mercúrio, que não tem uma atmosfera muito eficiente. Por isso, o calor que ele retém é o calor que irradia diretamente do Sol propriamente dito, sabe? Em qualquer parte de Mercúrio que o Sol não atinge, o calor rapidamente se dissipa para o espaço, o que faz cair muito a temperatura. Então, a água pode se manter congelada no lado que não recebe o calor do Sol? Bom, o lado escuro é extremamente frio. Se esse fosse o fim da história, seria possível ter água congelada, gelo em si, no lado de Mercúrio, que neste caso não é banhado pelo Sol. Mas Mercúrio não mantém um lado sempre voltado para o Sol e outro lado oculto. Ele tem movimento de rotação e gira 3 vezes a cada 2 voltas ao redor do Sol. A cada volta de Mercúrio, a água evaporaria quando entrasse em contato com o Sol. Será que há lugares escondidos, protegidos do Sol? A cientista planetária Nina Lanza busca fendas na Islândia para obter a resposta. Aqui dá pra ver que na superfície não tem gelo, tá bem quente. Mas se você olhar esta fenda aqui, tem apenas 6 metros de profundidade. Dá pra ver que no fundo dela tem gelo. Se fôssemos medir a temperatura de uma pedra que ficou sob o sol, dá pra ver que ela tá quente, uns 16 graus Celsius. Mas se medirmos o fundo desse buraco, dá pra ver que agora está marcando meio grau. Não, caiu mais. 0 graus Celsius. Isso acontece porque o sol não chega até o fundo dessa fenda. E esse é o segredo. Enquanto na Islândia o gelo se esconde na fenda, em Mercúrio o gelo resiste em crateras no polo norte do planeta, permanentemente protegido do calor direto da luz do Sol, porque as crateras ficam no lugar ideal. O eixo de Mercúrio não se inclina muito em relação ao Sol. O eixo da Terra tem 23 graus de inclinação, mas o de Mercúrio é praticamente reto. Isso significa que mesmo que o Sol esteja bem próximo, há crateras nos polos que nunca recebem luz do Sol e permanecem sempre frias. A superfície de Mercúrio esquenta e esfria enquanto ele faz a volta no Sol, mas há crateras que estão sempre escuras e sempre frias. Apesar de tudo que indica que isso não seria possível, Mercúrio tem um lugar seguro para a água congelada, o que contraria todas as probabilidades. O fundo das crateras é chamado de armadilha gelada, porque elas são tão frias que a água que entra não sai nunca mais e fica presa por bilhões de anos. Mas de onde será que ela viria? Provavelmente de cometas e asteroides. Cometas são pedras gigantes de gelo. Se um cometa atingir Mercúrio, ele vai levar muito gelo. Inclusive, nós sabemos que muitos asteroides também carregam muito gelo, ou seja, ambos poderiam levar a água a Mercúrio. Cometas e asteroides levaram gelo para o planeta mais ao centro do Sistema Solar. Foi este mesmo tipo de evento que deu à Terra os elementos necessários à vida. E apesar de Mercúrio ter bolsões de água congelada, o planeta jamais poderia desenvolver organismos vivos neles. O que Mercúrio mostra pra gente é que todos os planetas podem ter a mesma base, certo? E também os mesmos materiais, mas desenvolver ambientes completamente diferentes. Em comparação aos outros planetas, Mercúrio é o menor de todos. Mas nem sempre foi assim. Porque este pequeno planeta já foi muito, muito maior.
Nós temos teorias para descrever como os planetas se formaram no nosso sistema solar, mas Mercúrio não se encaixa. Quando você vê a família de planetas que compõem o sistema solar, você percebe que Mercúrio é um planeta meio esquisito. A Terra tem um núcleo relativamente pequeno, um manto grosso e uma crosta fina. Se compararmos o tamanho do núcleo com o da Terra, ele é pequeno. Em Mercúrio, não é o caso. O núcleo é gigantesco em relação ao tamanho do planeta. O núcleo de ferro gigantesco de Mercúrio está envolto por um manto excepcionalmente fino. É muito estranho. É engraçado. Você não espera que um planeta tão pequeno tenha um núcleo tão grande. É como se Mercúrio tivesse perdido parte do seu manto por aí. Será que ele deixou embaixo do sofá? Não se sabe, mas ele perdeu. Mas como o manto poderia simplesmente desaparecer? Talvez Mercúrio seja como é agora, porque no início ele era um planeta bem maior, mas alguma coisa aconteceu para desgastar a camada externa. O único jeito que nós sabemos disso acontecer numa escala planetária seria com impactos planetários. Imagine o início do sistema solar. Mercúrio ainda está em formação. Ele é bem diferente do pequeno planeta que conhecemos hoje. Até 4 vezes maior e com o dobro da massa de Marte. Mas ele está sob fogo cruzado e impactos são inevitáveis. E em pouco tempo, um objeto do tamanho da nossa Lua colide com Mercúrio em um impacto gigantesco. É apocalíptico. É como o pesadelo mais assustador que você poderia ter. Um planeta inteiro é transformado. A energia liberada é enorme. Uma colisão dessa teria derretido a superfície totalmente. O que sobrasse depois de tudo seria completamente diferente daquilo que havia no começo. E isso não é um exagero, porque a força do impacto seria absurda. Grandes pedaços do manto de Mercúrio são lançados no espaço. O resultado: seu núcleo agora representa 2/3 de sua massa. Mas para onde foi o resto do planeta? Bilhões de anos atrás, havia um planeta que nós não conhecemos. Um planeta que se transformou no Mercúrio que nós conhecemos. É possível que ainda existam vestígios dele? Esses objetos evaporariam. Desse jeito. Se orbitassem mais longe, estariam muito próximos a Mercúrio e teriam encontros gravitacionais. Talvez fossem expulsos do sistema solar. Ou talvez colidissem com Mercúrio e fossem comidos assim. Mas entre os dois extremos, há uma certa distância do Sol, um pouco mais próximo do Sol do que de Mercúrio, mas não a ponto de derreter. Há essa região de vulcanoides, onde os objetos que orbitam o Sol se mantêm gravitacionalmente estáveis por todo o tempo de existência do Sistema Solar. Este é o lugar para se procurar por esse tipo de asteroides. Nós sabemos sua possível localização, mas há um problema. Você pode se perguntar por que ainda não vimos os vulcanoides, já que eles existem, por que não procuramos por eles? É porque eles estão muito perto do Sol. Diferente dos asteroides do cinturão de Kuiper que estão na direção contrária do Sol, pela nossa perspectiva da Terra, nós olhamos para o céu escuro. No caso dos vulcanoides, temos que olhar para objetos muito próximos do Sol. Uma fonte de luz extremamente brilhante. Nosso Sol tem quase 1,5 milhão de quilômetros de diâmetro. Mercúrio tem apenas 5.000. Quando nossos telescópios veem Mercúrio passando na frente do Sol, ele não passa de um alfinete. No caso dos vulcanoides, estaríamos procurando por objetos milhares de vezes menores que Mercúrio. Se vulcanoides existem, eles orbitam um ponto cego. Mas os cientistas não param de procurá-los, porque eles podem ser os vestígios do manto perdido de Mercúrio. Se encontrássemos os vulcanoides, seria aberto um leque muito maior de objetos celestes para estudar. Este material poderia oferecer uma compreensão bastante singular em relação à formação de Mercúrio. O
O impacto direto e colossal é nossa melhor explicação para a estrutura estranha de Mercúrio. Mas agora existe uma nova teoria surpreendente para o manto perdido de Mercúrio. Ele foi roubado. Mas quem é o ladrão? Por anos, presumimos que Mercúrio teria perdido parte do manto após um impacto colossal. Mas a sonda espacial Messenger virou tudo de cabeça para baixo. Uma das coisas mais interessantes que nós aprendemos recentemente quando enviamos sondas para Mercúrio é que há muitos materiais na superfície que não deveriam estar ali. Elementos chamados voláteis. Um exemplo de elemento químico volátil é o potássio. Ele é chamado assim porque evapora facilmente em altas temperaturas. O tipo de temperatura gerada por uma colisão gigantesca. Uma palavra para descrever Mercúrio, eu diria surpreendente. A ideia é que um objeto menor tenha colidido com Mercúrio e despedaçado o planeta. Bom, poderia ter acontecido desta maneira, mas isso também geraria muito calor. E por isso, os elementos voláteis presentes em Mercúrio teriam sido perdidos. Mas hoje vemos que ainda estão lá. Isso significa que a maioria das hipóteses que descrevem como se deu a formação de Mercúrio foi refutada. Nós temos que voltar ao ponto de partida e repensar como o Mercúrio se formou e como foi que ele se desenvolveu. Como Mercúrio perdeu o manto sem perder os elementos voláteis? Mercúrio lembra um caso de detetive. Nós temos o corpo, algumas pistas, mas falta juntar os fatos. O cientista planetário Eric S. Spock quer resolver esse mistério. A ideia inicial é que Mercúrio teria sido atingido por um objeto menor do que ele. Mas qualquer que tenha sido o processo que o formou, de alguma forma preservou os elementos voláteis que deveriam ter evaporado. Eric tem uma hipótese alternativa ousada. Uma colisão de raspão. Na teoria de uma colisão de raspão, Mercúrio teria colidido com algo maior do que ele, sem perder os elementos voláteis. Colidir com um objeto maior parece ser ainda pior, mas depende de como acontece o impacto. No início, o sistema solar era abarrotado, e como num jogo de hóquei, as coisas eram violentas. Havia planetesimais crescendo por meio das colisões. Os objetos maiores eram os dominantes, porque além de colidir com os menores, eles os atraíam com força gravitacional. 2 desses objetos sugaram a maior parte da matéria. Os 2 objetos se tornaram Vênus e a Terra. A Terra e Vênus são os enforcers do Sistema Solar Central e acabaram com a maioria dos competidores. O pequenino Mercúrio é um dos últimos jogadores e pode ter que enfrentar a Terra cara a cara. Mercúrio é um cara franzino e o disco são os elementos voláteis. O cara franzino vem em alta velocidade e colide de frente com o cara grandão. É catastrófico. Eu posso usar a mim mesmo como exemplo. Imagina se um cara menor colidisse comigo em alta velocidade. Provavelmente ele ficaria arrebentado. Eu sobreviveria, intacto. Mas suponha agora que nós não batemos de frente, mas batemos de raspão. Mercúrio talvez perdesse parte do equipamento, mas continuaria andando e em posse do disco. Uma colisão direta enviaria uma onda de choque por Mercúrio, derretendo toda a sua superfície. Mas o impacto de raspão não seria tão violento. Quanto mais de raspão for o impacto, menos energia é transmitida e menos violento é. Uma colisão de raspão acontece
quando parte da superfície é arrancada e arremessada para o espaço. Mas o outro hemisfério do objeto praticamente não é afetado, permitindo que alguns elementos permaneçam na superfície. A maior parte do manto de Mercúrio é arrancada, mas a colisão de raspão não envia uma onda de choque por todo o planeta. Então, os elementos voláteis não são perdidos, assim como uma pequena parte do manto, o suficiente para transformar o planeta com uma camada externa fina de pedra. Mercúrio se tornou o menor planeta do Sistema Solar e seu manto foi roubado por um ladrão inusitado. O manto se prendeu ao objeto maior e mais próximo, mas o maior não era o Mercúrio. Quando o manto de Mercúrio foi arrancado na colisão, ele tinha que ir para algum lugar. Quem quiser procurar o manto perdido de Mercúrio, só tem que olhar para baixo. Até hoje, parte de Mercúrio pode fazer parte da Terra, depois de ser roubada em uma colisão de raspão. Mercúrio resistiu à formação do Sistema Solar, mas o preço foi alto. Ele levou uma surra. Desde o começo, não tem sido fácil para Mercúrio. Ele tem sido maltratado pelo Sol e pelos outros planetas. E a situação não mudou. É possível ver as marcas dos ataques na superfície de Mercúrio. O Sistema Solar não tem tratado ele bem. O planeta é constantemente bombardeado. Mas esses eventos podem ajudar a explicar um dos maiores mistérios de Mercúrio. Por que ele é tão escuro? Há muitos planetas lindos e coloridos no Sistema Solar. Mas Mercúrio é diferente. Sua superfície cinza escuro intriga os cientistas. Uma das coisas mais curiosas é como Mercúrio é escuro. Um dos mistérios do Sistema Solar é: por que ele é desse jeito? Os planetas mais próximos do Sol, que se formaram na mesma região do Sistema Solar, são compostos de matérias semelhantes, mas Mercúrio é mais escuro que qualquer outro. Uma das superfícies mais escuras na Terra é a dos campos de lava. Nina Lanza visita um campo na Islândia à procura de similaridades. A superfície de um planeta registra a história de todos os processos pelos quais ele passou. Quando olhamos para a superfície de Mercúrio, podemos reconstruir a sua história. Neste momento, estamos sob o que foi um magma basático. Basalto é um tipo de pedra vulcânica que serve de base para todos os planetas. Nós sabemos, só de ver o basalto aqui, que houve atividade vulcânica. Na Terra, a maior parte do basalto está sob os oceanos, mas em Mercúrio o basalto fica exposto. É possível identificar as antigas correntes de lava como os trechos de rocha mais lisos. Durante 1 bilhão de anos após a formação de Mercúrio, lava subia das crateras vulcânicas e vazava por fendas no solo. Seria esta atividade vulcânica a explicação para o mundo sombrio que vemos hoje? Basalto é uma pedra bem escura, mas o mais interessante é que Mercúrio é ainda mais escuro que o basalto. Graças à última missão da Messenger em Mercúrio, nós temos alguma ideia do que pode fazer a superfície ser tão escura. Pode parecer estranho, mas é carbono em forma de grafite, o mesmo material usado no LAPS. E este material é encontrado em toda a superfície de Mercúrio, incorporado nas rochas. Carbono não originado do basalto. Mas o carbono pode ter chegado a Mercúrio de outra forma. Cometas. Essas bolas de gelo sujas contêm carbono e bombardearam o planeta por bilhões de anos. As evidências dos ataques estão gravadas na superfície.
É difícil olhar para Mercúrio e não estremecer de vez em quando. É um planeta coberto de crateras. Ele levou uma surra e tem cicatrizes. Ele foi terrivelmente maltratado durante toda a sua existência. Mercúrio é bombardeado constantemente. Mercúrio faz a volta em torno do Sol mais rapidamente do que a Terra. Então, uma colisão direta com o cometa acontece mais rápido do que se fosse na Terra. Ou seja, se você comparar um impacto de um cometa em Mercúrio, é muito mais violento, causa muito mais dano do que um impacto na Terra. A cratera do meteoro no Arizona, nos Estados Unidos, tem 1,5 km de diâmetro. Ela é gigantesca. Se essa cratera estivesse em Mercúrio, ela desapareceria. Mercúrio é repleto de crateras, com um diâmetro muito maior. Como Mercúrio não tem uma atmosfera relevante, não há vento para desgastar as crateras. O número delas só cresce com o tempo. Como as marcas dos bombardeamentos foram sendo gravadas na superfície, ao longo do tempo, elas são como um registro da história da evolução do planeta. A Messenger mapeou milhares de crateras gigantes da superfície de Mercúrio. O local do maior impacto é a chamada Bacia Calores. Ela é mais de 1000 vezes maior do que a cratera do meteoro no Arizona. Ela é tão grande que existem crateras mais novas dentro dela. E a Bacia Calores é coberta de carbono. Os cometas carregam muito carbono. E nós sabemos que eles colidem com os planetas. Então a resposta para de onde vem o carbono parece óbvia, dos cometas. Mas talvez não. Em 2016, a equipe do Messenger revelou uma teoria nova e empolgante. Estariam as crateras maiores expondo algo do subterrâneo? As crateras são como janelas para as partes mais profundas da crosta de um planeta. Quanto maior for a cratera e mais profundo for o impacto, mais material é extraído das profundezas e trazido para a superfície, onde podemos vê-los. As crateras revelam uma reviravolta. O carbono que faz Mercúrio ser tão escuro sempre esteve ali, como parte do material que ajudou na formação do planeta. Ainda jovem, Mercúrio é atingido e parte da superfície é transformada em um oceano de rocha derretida. Conforme este oceano de magma esfria, ele solidifica, formando uma crosta. E acima da crosta tem grafite, a forma cristalizada do carbono. O carbono contendo minerais como grafite acabaria na superfície do mar de magma, porque esses minerais são bem menos densos que outros minerais convencionais que contêm muito ferro e níquel. E como eles são mais densos, afundariam para o centro do planeta. Os elementos mais leves, como o grafite, subiriam para a superfície. Mas há atividade vulcânica em todo o planeta, com mais magma basáltico vindo de regiões extremamente profundas, onde o carbono não afundou. E esta lava cobre a antiga crosta de Mercúrio. Com o tempo, o carbono é coberto por fluxos de lava subsequentes. Mas uma camada de carbono ficou acumulada debaixo da superfície. E à medida que outros objetos colidiram com Mercúrio e criaram crateras na superfície, a camada escura e escondida foi exposta. Coberta por bilhões de anos de fluxo de lava e revelada por grandes impactos. Uma coisa é certa, a superfície de Mercúrio é realmente uma paisagem infernal. Imagine que estamos na superfície de Mercúrio nos primeiros bilhões de anos, quando a atividade vulcânica era bem ativa. Haveria cometas caindo do céu e também meteoritos caindo e castigando a superfície constantemente. E debaixo dos nossos pés, haveria uma quantidade enorme de magma borbulhante. Realmente, os primeiros bilhões de anos em Mercúrio seriam horríveis. Durante bilhões de anos, os cometas e a atividade vulcânica transformaram a superfície de Mercúrio. Mas sua história ainda não chegou ao fim. Cientistas encontraram desfiladeiros de centenas de quilômetros.
prova de um mundo ativo. Mercúrio é um planeta escuro e pequeno, coberto de crateras e vestígios de fluxos de lava. Mas os cientistas encontraram outra coisa na superfície. Penhascos colossais de mais de 3 quilômetros de altura, conhecidos como escarpas de falha. Se você estivesse andando ao longo dessas escarpas de Mercúrio, você veria um penhasco cortando a superfície por muitos quilômetros acima do horizonte. E você veria aquele penhasco que pareceria não ter fim. A maior escarpa de falha é a Enterprise Rubies. Com quase 1.000 quilômetros de extensão, ela atravessaria o Texas de leste a oeste. Nós temos escarpas de falha na Terra, e elas são evidências de atividade tectônica. A cientista planetária Jane Radebor visita uma escarpa no Vale da Morte para mostrar isso. Esta longa linha reta de sombras atrás de mim existe porque o Vale da Morte ainda está se afastando. E a parte da direita desceu em relação à esquerda, deixando uma escarpa de falha bem definida. A escarpa de falha atrás de mim e as que vemos em Mercúrio são formadas por formas tectônicas. Ou seja, há forças na parte interna dos planetas e são essas forças que causam fendas na crosta. Na Terra, a transferência de calor do manto é a causa dos movimentos das placas continentais. Estas placas em toda a superfície do planeta se movem, interagindo umas com as outras, gerando montanhas, vales e até mesmo continentes. As escarpas de falha de Mercúrio indicam a presença de placas tectônicas. Analisando as placas tectônicas da Terra, temos várias placas rochosas que se movimentam sobre uma camada de magma. No entanto, Mercúrio tem apenas uma placa gigante, uma superfície sólida que cobre o planeta todo. Mercúrio tem uma atividade tectônica diferente. Ao longo de bilhões de anos, seu núcleo líquido esfriou. E à medida que isso acontecia, o diâmetro do planeta encolheu cerca de 15 quilômetros. Quando alguma coisa esfria, ela se contrai e acaba ficando menor. Por causa desta contração, a rocha na crosta enrugou, criando escarpas gigantescas. Imagine o seguinte, pegue um balão, cubra com lama e deixe secar. Aí solte um pouco do ar do balão, o que acontece? A lama vai tentar se contrair também, mas não consegue, então ela vai rachar e vai quebrar desse jeito, resultando nessas falhas, nessas escarpas. Mas em Mercúrio a história não acaba aí. Nós sabemos que as escarpas de falhas maiores se formaram há muito tempo, quando o planeta estava esfriando e a crosta estava encolhendo e assentando. Mas, recentemente, a Messenger chegou bem perto de Mercúrio e encontrou escarpas de falhas bem pequenas. Diferentemente das escarpas que se estendem por quilômetros, as menores têm menos de 60 metros de comprimento. O que isso significa? Elas são escarpas pequenas. O detalhe é que, se elas fossem muito antigas, elas teriam desaparecido com as colisões. Elas não existiriam na superfície. Isso significa que elas são recentes, são novas. Hoje em dia, Mercúrio detém o título de o menor planeta do nosso sistema solar. Mas será que o menor planeta ainda está encolhendo? Mercúrio foi bombardeado durante toda a sua existência. Os impactos geraram crateras que encobrem as antigas escarpas de falha. As escarpas menores deveriam ter desaparecido também. Mas, em vez disso, elas estão bem preservadas, ou seja, elas são recentes, e isso significa que Mercúrio ainda está encolhendo. Mercúrio ainda tem atividade tectônica. A Terra não é mais o único planeta com atividade tectônica do sistema solar. Nós vimos que Mercúrio tem uma história surpreendente. Acontece que o planeta ainda está esfriando, ainda está se contraindo, mesmo depois de bilhões de anos da sua formação. E isso é incrível. E há uma outra possível consequência da atividade tectônica de Mercúrio. Uma coisa que nós na Terra conhecemos bem.
Uma atividade secundária do encolhimento da superfície de Mercúrio da contração rochosa seria a atividade sísmica, os terremotos como aqui na Terra, conforme as rochas colidem e raspam umas nas outras. Mercúrio já é um lugar hostil bastante. Não existe ar, a luz do Sol é insuportável, a radiação é fortíssima, uma paisagem coberta de crateras. E além de tudo isso, lá tem terremotos. Quanto mais olhamos para Mercúrio, mais seus mistérios são revelados. Mercúrio é um planeta ativo. Ele teve atividades vulcânicas, atividades tectônicas e talvez até mercúrio-motos. É um planeta bem interessante. Eu acho que Mercúrio não tem o respeito que merece. A princípio, você acha que é só um pedaço de rocha sem graça bem próximo do Sol. Mas Mercúrio tem história para contar. E a história continua até hoje. Apesar de tudo que o planeta já passou. Mercúrio passou por maus bocados ao longo da história do Sistema Solar. Ele já foi atingido por planetas, asteroides gigantes e cometas já colidiram com ele. Ele está encolhendo e é bombardeado por radiação solar. Isso é muita coisa para um planeta e é totalmente possível que no futuro Mercúrio consiga se vingar. Talvez Mercúrio tenha um último truque na manga. Um truque que ameaça a nossa própria existência. A Messenger deu a última volta ao redor de Mercúrio. Ela caiu na superfície do planeta. Uma conclusão apropriada para um mundo com um histórico de colisões. Com o fim da missão da Messenger, a nossa visão de Mercúrio mudou de maneira considerável. De repente, tivemos a imagem de um mundo completo, um lugar com temperaturas escaldantes e que ainda assim abriga água congelada, uma evolução que não combina com as dos outros planetas. Será o futuro de Mercúrio tão surpreendente quanto o seu passado? Atualmente, o futuro de Mercúrio parece brilhante. Muito, muito brilhante. Tudo graças ao vizinho gigantesco de Mercúrio. O Sol é uma bola gigante de hidrogênio e hélio e no centro há uma reação de fusão nuclear. Mas com o tempo, o combustível do Sol, o hidrogênio, vai começar a acabar. Ele vai ser todo consumido. Quando isso acontecer, nas últimas fases da sua vida, o Sol vai se tornar uma estrela gigante vermelha, centenas de vezes maior do que é atualmente. À medida que for se expandindo, o Sol começará a engolir Mercúrio. Estar em Mercúrio atualmente já seria ruim. Imagine com ele dentro de uma estrela. Com tanto calor bombardeando o planeta, ele vai evaporar literalmente. Mas há alguma chance de Mercúrio escapar desse destino? Não é só a evolução do Sol que temos que considerar. Os planetas em si e suas órbitas estão mudando. Eles parecem estáveis, mas depois de um longo período, tudo pode mudar radicalmente. O Sol exerce a força gravitacional mais forte de todo o Sistema Solar. É por isso que os planetas o orbitam. Mas os planetas exercem força gravitacional uns sobre os outros também. Mercúrio é pequeno, o que o torna mais suscetível às forças da gravidade. Depois do Sol, o maior corpo celeste é Júpiter. Nós podemos usar o computador para simular a órbita de Mercúrio e ver como ela é afetada por Júpiter. Dependendo das condições, muita coisa pode acontecer. Em certa porcentagem das hipóteses, acontece o seguinte: a órbita de Mercúrio muda drasticamente, chegando a se expandir tanto que ela alcança a órbita da Terra. Júpiter normalmente é visto como o valentão do Sistema Solar. Neste caso, ele seria o herói de Mercúrio. Com o tempo, sua influência gravitacional aumentaria cada vez mais o diâmetro da órbita de Mercúrio. E o pequeno planeta escaparia das garras do Sol antes de ele se tornar uma estrela gigante vermelha. Mas há uma última reviravolta nessa história.
fácil desprezar Mercúrio frente aos outros planetas. Você pode ignorá-lo por enquanto, se você quiser, mas um dia Mercúrio pode se fazer notar. Eu prefiro pensar que Mercúrio não tem esse potencial vingativo, apesar de ter levado uma surra nos últimos 4,5 bilhões de anos. Mas deu tempo para guardar rancor. Mercúrio tem um passado difícil. Levou uma surra do Sol, colidiu com outros planetas e agora ele pode resolver acertar as contas. Nós podemos pensar nisso como a vingança de Mercúrio. Bilhões de anos atrás, a Terra pode muito bem ter colidido com um Mercúrio jovem, mudando o pequeno planeta para sempre. E ele pode ficar cara a cara com a Terra mais uma vez. Colidindo com o nosso planeta em um último impacto. Acabando com qualquer vestígio do mundo que nós conhecemos e amamos. Derreteria a nossa crosta toda e acabaria com toda a vida do nosso planeta. Então nós devemos ficar preocupados? As chances disso acontecer são muito altas. E se fosse o caso, acontecerá bilhões de anos no futuro. Então eu não ficaria preocupado em nível pessoal. Mas como astrônomo e cientista, eu fico fascinado. Mercúrio pode continuar nos surpreendendo até seus últimos dias. Um planeta nascido do fogo e que pode morrer em meio a chamas. Mas o fato de ele existir até hoje é simplesmente extraordinário. Na região mais violenta possível, ele resiste desde a formação do Sistema Solar. Surrado, sim. Derrotado, nunca. Mercúrio é um dos sobreviventes do Sistema Solar. Apesar de tudo o que aconteceu, ele permanece firme e forte. Ele é vítima dos piores ataques do Sistema Solar, mas ele continua aí. Mercúrio já foi atacado por todos os lados. O calor do Sol é muito alto, foi impactado por cometas e asteroides, mas ele ainda está lá. E é um planeta incrível. Um planeta sobrevivente que mantém a sua órbita, apesar de tudo que tem suportado. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.